E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje continuando com a nossa playlist aqui do livro Pensando o Político, do Claude Lefort. Pensando o Político, pensar o político é complicado, né gente? Então, hoje a gente vai entrar no último capítulo que fala da Revolução, né? É o capítulo 8, eu acho, sei lá. Bom, é o nosso episódio 11, certo? O episódio 11. Como os capítulos não são numerados, o título do capítulo chama Releitura do Manifesto Comunista, certo? É o último capítulo da parte que fala sobre a Revolução. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. É o oitavo capítulo, isso mesmo. Seja membro também do canal, você pode se tornar membro do canal. Você pode apoiar o canal através do Apoia-se. Clica aí no primeiro link da descrição e coloque lá seu apoio no canal. Um apoio mensal pequeno para apoiar o canal, para o canal continuar melhorando aí os vídeos, os conteúdos. Bom, os conteúdos já são bons, né? Os conteúdos não dá para mexer muito nos conteúdos. Mas a qualidade técnica a gente vai tentar melhorar se a gente tiver mais apoios. Então apoie o canal. Você pode também dar uma ajudinha através do Valeu, né? Que é esse coraçãozinho com cifrão, que é uma gorjetinha. E dê uma olhada no meu novo livro, né? Meu livro mais recente, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. É o segundo link que está na descrição. Então dê uma olhada lá no link, veja um trechinho do livro e peça o seu. Então, releitura do Manifesto Comunista. Bom, até o momento, né, os 4 capítulos anteriores que tratam da Revolução, Claude Lefort vem falando principalmente da Revolução Francesa, né? E aspectos relacionados com a Revolução Francesa, aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, principalmente filosóficos, é claro, já que é um livro de filosofia política. E aí, nesse último aqui, ele vai trazer essa releitura do Manifesto do Partido Comunista, releitura do Manifesto Comunista. O título do livro do Karl Marx é Manifesto do Partido Comunista, mas aqui está só Manifesto Comunista. Esse artigo foi originalmente publicado no Dicionário de Trabalhos Políticos em 1986, certo? Então, ele começa perguntando, provocativamente, que é uma coisa que se pergunta até hoje. Pode-se ainda ler Marx? Não aproximando a postura do historiador, porém, encontrando em seus escritos uma incitação ao pensar, travando com ele um diálogo de tal sorte que as questões que tirava da experiência do seu tempo nutram as de que nos encarrega a experiência do nosso tempo. Quer dizer, ele está clamando, né, chamando para se reler o Marx, para ajudar a ver as questões atuais na época dele, são atuais até hoje. A nosso ver, a resposta não é duvidosa. O fato pouco contestável de que o marxismo no presente se decompôs não implica, como creem alguns críticos desenvoltos, que a obra de Marx deixou de nos interpelar. Quer dizer, o fato de que o marxismo tenha se... Como é que ele chamou aqui? Se decompôs. Aqui, bom, 1986, ainda não houve o total desmembramento, né, a queda total da União Soviética, mas estava em processo, porque havia um processo de renovação, digamos assim, né, na própria União Soviética, um processo de abertura, né, abertura econômica, abertura política, muito parecido talvez com a China, se tivesse tido tempo de desenvolver o que prometia. Mas a queda total realmente veio em 1991. Mas havia uma onda, digamos assim, de democratização, de redemocratizações, do Brasil incluso, né? E isso meio que colocava em questão o marxismo como ideologia política, certo? Mas aqui ele está dizendo que a obra do Marx, ela continua nos interpelando. Então, especialmente hoje, né? Hoje nós temos, né, um grande questionamento econômico, o fato de termos riqueza, pelo menos riqueza monetária, né, acumulada de maneira tal na mão de tão poucas pessoas, e ao mesmo tempo nós temos uma sociedade tão problemática, tão desigual, tão violenta, né, tão cheia de desentendimentos, né, tão pouco harmoniosa. O harmonioso no sentido primeiro econômico, já que tem uma distribuição desigual de riquezas,
e acaba caindo para o desarmonioso no sentido da convivência social mesmo, as pessoas realmente não conseguirem conviver pacificamente. Ele vai dizer então, a verdade é apenas que suas teses interessam menos que a via por ele seguida para tentar compreender, rompendo com diversas correntes tradicionais, o novo mundo que se delineava na Europa do século XIX. O que interessa, quer dizer, deve ser descartado a formulação dele no contexto dele. O que interessa é seu empenho em descobrir, para além das instituições econômicas e políticas, para além das representações filosóficas, morais e religiosas, o sentido das práticas nas quais as instituições e as representações se fundamentavam. Quer dizer, a análise das instituições da época e que se repetem, né? Podem ser encontradas até hoje. Em captar o princípio de sua gênese e, simultaneamente, em adquirir um conhecimento geral das relações sociais do devir histórico. Quer dizer, da possibilidade da continuidade de uma história que seja dentro de uma paz, né? Assim, se dá para verificar historicamente que digamos assim, as formulações de Karl Marx ajudam a entender, por exemplo, como as nações europeias entraram em processo de conflito no início do século XX, né, levando à Primeira Guerra Mundial, se enquadra bem, né, porque eram todas nações, por princípio, né, apesar de terem os seus laços com antigos regimes, né, com o antigo regime monárquico, absoluto e tal, mas eram nações que estavam se transformando, tinham regimes, se não democráticos, mas proto-democráticos, né, com tendência ao parlamentarismo e tal. Tinham indústrias que estavam ou se afirmando, ou crescendo, ou aparecendo, então havia um processo semelhante. No entanto, foram as nações que entraram em guerra, certo? E aí, talvez a própria Primeira Guerra Mundial tenha acabado por precipitar uma revolução socialista, no caso a Revolução Russa. Mas aí é outra história, né? Nesse momento é mais curioso, né, mais do que ficar falando desses processos posteriores, né? Mas, já que ele está falando aqui de uma releitura do Manifesto Comunista, é uma frase que ele coloca aqui que é curiosa, por exemplo, será que Marx seria marxista? Né? Marx, por Marx não ser marxista, é que continua vivo. Quer dizer, é porque se não é familiaridade sua, né, mas aqui é o lugar de aprender do canal Super Acadêmico, o livro, né, o Manifesto do Partido Comunista é um livro pequeno, um livreto, ele foi feito para ser tipo um panfleto para que as pessoas, né, os operários, né, as pessoas que fossem se engajando na causa do trabalhador tal, fossem entendendo a situação deles, né, a situação, tipo uma interpretação da teoria de Karl Marx, né, a teoria da luta de classes tal. E aí é um livro muito influente, provavelmente assim, deve ser o mais assim, lido de Karl Marx. É claro que o mais conhecido é o Capital, mas o Manifesto do Partido Comunista, por ser esse livro meio que direcionado a um público mais amplo, é o livro mais lido. E aí, inevitavelmente, quando um autor dessa influência chega a um grande público, como qualquer modelo, digamos assim, teórico, qualquer modelo de conjunto de ideias que chega a um grande público, tende a se transformar em práticas, né, em condutas para a manutenção, certo, da própria crença, certo? Por isso tem um aspecto religioso muito forte nisso aí. E aí o que o Lefort está dizendo é que provavelmente o Karl Marx, né, se fosse vivo, não seria marxista no sentido que não seguiria a própria linha de pensamento, da própria religião, digamos assim, que ele teria sido o fundador. A religião no sentido de ser um conjunto de crenças, é um credo que diz, o trabalhador, o explorado, não que não seja, mas é porque ele normalmente, né, como um filósofo, ele vai muito mais a fundo disso aí. O manifesto abre-se com um preâmbulo que nos informa sobre sua natureza e sua função. Vamos lembrar do seu ponto de partida. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa concluíram uma santa aliança para acuá-lo.
Isso é justamente o período do século XIX de maior ascensão e desenvolvimento do capitalismo no modelo industrial, né, capitaneado principalmente pela Inglaterra, e que tinha como contradição inevitável, segundo a teoria marxista, a construção e a formação dessa grande classe de desvalidos, de explorados, que seria o trabalhador explorado pelo sistema capitalista. Então esse seria esse grande espectro. Tanto que tem um dizer famoso, né, quase um slogan, né, trabalhadores do mundo univos. E aí tem mais uma fala aqui, ele coloca assim: é tempo de os comunistas exporem abertamente à face do mundo inteiro sua maneira de ver, seus objetivos, suas tendências. Marx não anuncia essas conclusões em seu nome, com esse fim. Escreve: os comunistas, pertencentes às mais diversas nações, reuniram-se em Londres e traçaram as grandes linhas desse manifesto. Ele está falando da Internacional Comunista, né? No caso, a primeira. Assim, o autor desaparece, os comunistas falam através dele. Quer dizer, ele está sendo, digamos assim, nesse caso aqui do manifesto, a voz de uma grande coletividade que ele se põe a representar. Mas aí o grande problema, né? Ele é também um intelectual, ele é um filósofo. Então, será que a maneira como foi abraçado pelos marxistas, pelos comunistas, historicamente desenvolvidos, né, que se desenvolveram historicamente ao longo do século XIX, século XX, até hoje, no século XXI, como é que ele veria essas pessoas, né? Os comunistas, logo nos damos conta, não estão formulando um ponto de vista objetivo objetivos e tendências de um lugar particular, face de um mundo inteiro. Paradoxalmente, os comunistas não mantêm distância em relação a ele. Quer dizer, é basicamente o mundo europeu industrializado. Né? Se pode alcançar tal posição é por encarnar a generalidade do mundo. Ao se apresentarem ante ele, representam-no essencialmente. Que é bom, aí, a meu ver, sempre foi um problema de qualquer tipo de movimento dito de caráter popular. É querer representar o povo. Eu lembro que, uma vez, dando uma aula no curso de Direito, se eu não me engano, uma aula de Filosofia, me lembro que eu mencionei uma opinião minha, né, que eu mantenho até hoje, de que no Brasil nunca houve nenhum tipo de ameaça realmente comunista. Aí um aluno pegou e falou, né, ele disse bem claramente: não, como não, tal. Aí falou dos atos, tal, das tentativas lá nos anos 1930. Aí, assim, eu pensei assim, pense bem, por que nunca houve realmente ameaça? Porque a ameaça de uma transformação desse nível, baseada nas teorias do Karl Marx, tem que vir, né, tem que acontecer a partir da adesão do povo, a adesão popular. E no Brasil nunca teve adesão popular, nenhum tipo de ideologia assim transformadora. Né? Uma grande parte da população adere a ideologias, a ideias conservadoras, de certo modo. Né? São ideias que às vezes propõem algumas transformações, mas são ideias conservadoras, de manutenção. Então, conteúdos individualistas de transformação funcionam. Tanto que há um empenho muito grande de muitas pessoas na população brasileira de se transformarem, evoluírem, né? Chegarem a alcançarem seus sonhos através dos seus próprios esforços, tal. Então, de certo modo, o discurso individualista liberal burguês funciona, mas não como um processo de transformação revolucionária. Para isso, nunca houve adesão popular. Né? Nunca houve nenhum modelo, nenhum acontecimento que inflamasse a população a ponto de gerar uma transformação. As tentativas de revoltas, de rebeliões, né, que aconteceram ao longo da história brasileira, todas foram sufocadas, né? Não teve nenhuma assim que pode dizer assim que foi bem sucedida no processo de transformação. Pode ter conseguido algumas demandas, talvez, a partir de negociações, não sei, mas não teria. Então, uma transformação no nível revolucionário que se propagandeava durante a Guerra Fria, ao estilo da União Soviética, de Cuba e tal, o Brasil nunca aconteceria porque não havia adesão popular. Havia adesão de intelectuais, né, de pessoas que acreditavam e tal. E aí talvez seja isso que o Cloreforte esteja falando aqui, certo? Dessa releitura do Manifesto Comunista, não como processo de transformação, mas muito mais na compreensão filosófica do conteúdo que foi desenvolvido
por Marx. Foi desenvolvido com um objetivo bem claro na época, mas que serve, né, a reflexão atual, né, a reflexão mais recente, como uma maneira de repensar a sociedade sem precisar pregar essas transformações abruptas. Bom, isso é a base do capítulo, certo? Tem alguns outros elementos que o Claude Lefort cita, que são interessantes. Os burgueses ficam indignados com a ideia de supressão da propriedade privada. Claro, né? Qualquer um, na verdade, fica indignado com a ideia de supressão da propriedade privada. Normalmente não se explica direito que propriedade privada é essa, né? Aí as pessoas facilmente acreditam que é a sua casa, né? Sua televisão, suas posses, seu celular, sei lá, sua lojinha. E, assim, pelo menos a ideia nunca foi essa. A ideia, não quer dizer que na prática não se tenha feito isso em lugares do mundo. Mas a ideia nunca foi essa. A ideia era muito mais de controle das forças produtivas mesmo, né? Da indústria pesada, do extrativismo, tanto que eu já falei em outros vídeos, o modelo de transformação econômica capitaneada por países que fizeram mudanças socialistas seguiram o mesmo modelo capitalista, né, com destruição da natureza e tal. Então, talvez esse não fosse exatamente o caminho, mas havia uma tentativa de fazer uma coisa diferente. Mas infelizmente o resultado no todo da natureza acabou sendo o mesmo, né? Bom, ele vai falar aqui, deixa eu ver, de Maquiavel de novo? Não, peraí, ele está falando aqui de outros elementos, né? Os elementos religiosos, fala do naturalismo de Marx, está dissimulado, conforme notávamos, por uma composição dramática. Então Marx ele formula um grande drama de transformação social usando aspectos aparentemente naturais. Tanto que tinha aquela pretensão da teoria de Karl Marx, né, do Engels, de ser uma ciência, né, ter um fundo científico para o processo de ascensão e transformação da sociedade capitalista em sociedade socialista, capitalista em socialista. Mas, bom, aí fica realmente para a sua percepção da história dos acontecimentos e da compreensão, como o Claude Lefort está falando, dos textos do Karl Marx, não pelo aspecto ideológico, mas pelo aspecto de construção teórica mesmo, de uma compreensão sobre a sociedade. Certo? Então é isso. Finalizamos aqui esse capítulo 8. Esse é o episódio 11. Capítulo 8, episódio 11. Que foi o último capítulo da parte sobre a Revolução. Aí a terceira parte do livro vai falar sobre a liberdade, aí serão mais 2 ou 3 capítulos, deixa eu ver. Mais 2. Aí depois tem uma quarta parte, que é o negócio do irredutível, falar sobre o negócio da morte, né? É uma parte toda estranha, destoa do resto do livro, mas tem a ver com o tema da política, né? Por isso que é pensando o político. Certo? É isso aí, vamos ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, hein? Se inscreva no canal, dê like no vídeo se você não deu no começo, comente, compartilhe, seja membro, se torne membro do canal, para ter acesso a conteúdos exclusivos. Dê o like especial no Valeu. Seja um apoiador do canal através do Apoia-se, que é o primeiro link da descrição. E também dê uma olhada no meu mais novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores, que é o segundo link da descrição. Dê uma olhada lá e peça o seu. Até o próximo vídeo.